noite para todos. Eu quero chamar a sua atenção para uma passagem na Palavra de Deus que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Tessalônica. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou estar lendo os versículos 16, 17, 18 e 19. Diz a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Eu quero hoje pensar junto com você uma palavra de Deus que está subordinada ao tema 4 coisas que não podem faltar na vida de quem serve a Deus. E essas 4 coisas, elas estão aqui nesses 4 versículos que eu acabei de ler. A primeira é a alegria. A segunda, a oração. A terceira coisa é a gratidão. E a quarta e última coisa é a presença do Espírito Santo. Essas 4 coisas eu considero ser indispensáveis. Elas não podem faltar na vida de quem serve a Deus. A primeira delas é a alegria. O texto aqui diz: regozijai-vos sempre. Há uma outra versão que afirma: estejam sempre alegres. Ou seja, eu entendo que a alegria na vida de quem serve a Deus não é uma opção. O crente, o homem, a mulher que servem a Deus precisam ser alegres ou alegres. Quando o crente ele faz a opção de abdicar da alegria, ele se fragiliza. Quando ele faz essa opção de abdicar, de ser uma pessoa alegre, para cima, entusiasmado, vibrante, ele se fragiliza, ele se torna um crente fraco. Porque Neemias 8:10 afirma que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, abdicar da alegria nos torna fracos. E Provérbios 24:10 afirma: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, Provérbios está dizendo que quem serve a Deus, que quem é crente, quem ama a Jesus, não pode ser fraco. Tem que ser forte. Porque o fraco, no dia da angústia, no dia da dor, no dia que Paulo vai chamar de um dia mau, Efésios 6:13, se nesse momento
crente, quem serve a Deus, for fraco, não vai resistir, vai capitular. Então nós precisamos ser forte. Então veja bem a importância da alegria para a vida de quem serve a Deus. Porque a alegria do Senhor nos faz fortes. E sendo fortes, no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia da dor, nós vamos ter a capacidade de resistir, a capacidade de lutar, a capacidade de prevalecer, a capacidade de vencer. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos ser fortes para vencermos, para prevalecermos, para resistirmos no dia da angústia. Lá no Salmo 16, verso 11, e é interessante que a gente observe isso, sobre a alegria, essa alegria do Senhor que nos faz fortes, é necessário a gente observar isso. O Salmo 16, verso 11 diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Na presença do Senhor existe muita alegria. Tem muita alegria. Então nós precisamos ser fortes. Porque se for fraco, não vai suportar o dia mau, o dia da angústia. Nós precisamos ser fortes. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a força que nós precisamos para nós suportarmos o dia mau, o dia da angústia. E essa alegria que vem de Deus, essa alegria que Neemias 8:10 chama de a alegria do Senhor, ela é conquistada, ela é adquirida na presença de Deus. Então nós precisamos estar sempre na presença de Deus. Talvez, para alguns seja difícil entender o que significa estar na presença de Deus. Mas tem uma história nos evangelhos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, especificamente, capítulo 10, do verso 46 ao 56. É uma história muito conhecida. É a história do cego de Jericó. E essa história, ela pelo menos a mim, ela me ajuda muito a entender o que significa estar na presença de Deus. O cego de Jericó, sabendo que Jesus estava passando nas imediações, ele só tinha um jeito, ele só tinha um meio, só tinha uma forma de atrair a atenção de Jesus para ele. E ele usou. A forma que ele tinha era a sua voz. E a Bíblia, nesse texto que eu citei, diz que ele começou a abrir o maior berreiro. Começou a gritar, a chamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que esse texto diz que quando Jesus estava passando naquelas imediações, com ele ia uma grande multidão. E quando o cego começou a gritar por Jesus, a Bíblia diz que rapidamente um grupo de pessoas que estava naquela multidão que seguia Jesus veio no cego para mandar o cego se calar. Mandar o cego se calar. Mas a Bíblia diz que quando o cego, pressionado, aquela intimidação, aquela ameaça, se cala, cego. Ele, ao invés de se calar, a Bíblia diz que aí foi que ele gritou mais alto. Interessante, irmãos. Talvez a gente lê uma passagem como essa, simples, que a gente ama porque ela termina bem, termina com um milagre. Mas há algumas coisas aqui que a gente pode observar
que a gente até pode aplicar a situações da vida da gente. Vai que esse cego se intimida e se cala. Vai que esse cego se intimida e para de chamar por Jesus. Mas o texto diz, Marcos 10, do verso 46 ao verso 56. A Bíblia diz que ao invés dele se intimidar, ele gritou mais alto. Então, eu não sei, talvez você esteja aí agora me ouvindo, enfrentando alguma situação que está tentando te intimidar. Não deixe que nada te intimide. Não baixe a cabeça. Não pare de clamar por Jesus de Nazaré. O cego não parou. O cego continuou gritando e gritando mais alto. Ele reverberou os seus gritos até que Jesus ouviu. Jesus ouviu e mandou chamar o cego. Só que a passagem de Marcos 10, 46 a 56 diz que quando o cego soube que Jesus estava chamando ele para que ele fosse para a presença dele, de Jesus, a primeira coisa que o cego fez, ele se levantou, ele se ergueu, mas logo em seguida, antes de ir para a presença de Jesus, ele jogou fora a sua capa. Interessante que aquela capa específica que o cego de Jericó usava era uma identificação do Estado. Aquela capa revelava que ele tinha permissão do Estado, do Império Romano, para pedir esmolas. Então aquela capa era o símbolo da sua situação atual. Ninguém mandou, ninguém pediu. Não houve nenhuma exigência, nem de Jesus, nem das pessoas que foram chamá-lo. Mas o cego sentiu que não podia ir para a presença de Jesus com aquela marca, aquela marca que identificava a sua situação deplorável. E o que é que eu entendo nessa história, na história do cego, o cego jogando fora a sua capa para ir para a presença de Jesus? Eu entendo que para nós estarmos na presença de Deus, na presença de Jesus, que é Deus, nós precisamos jogar as nossas capas fora. Nós precisamos jogar essas coisas que em nós identificavam a nossa vida antiga, pregressa, a nossa vida de pecado. É o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que nós temos que nos desvencilhar de todo embaraço, de todo pecado, e temos que correr a carreira que nos foi proposta por Deus, olhando só para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu entendo que isso tem a ver com estar na presença de Deus. É a gente jogar as capas fora. É a gente tirar de nós tudo aquilo que identificava a nossa vida antiga, pregressa, de maldade, né, de pecados, de prostituição, de vícios, de idolatria. Nós temos que jogar essas coisas fora. Temos que nos desvencilhar do pecado, dos embaraços dessa vida. E temos que correr a carreira proposta por Deus para nós, olhando só para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Isso é estar na presença de Deus. E a Bíblia diz que na presença de Deus há fartura de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. E o crente que tem força, que é forte, ele vai conseguir suportar. Ele vai conseguir resistir. Ele não vai capitular. Ele não vai arregar. Ele vai perseverar, como recomendou Jesus em Mateus 24:13.
ele vai perseverar até o fim para ser salvo. Mas veja bem, como a alegria é importante. Porque a alegria do Senhor, ela nos dá essa força que nós precisamos para vencer. A alegria do Senhor fornece, gera essa força que nós carecemos para suportar os baques desta vida e continuarmos firmes nessa caminhada até o final. Apocalipse 2:10 diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Mas há uma outra coisa que, além da alegria, também eu entendo ser indispensável. A alegria é uma coisa que não pode faltar. Eu poderia falar muito mais coisas sobre a alegria. Eu poderia dizer, usando o texto do Salmo 51:12, que a alegria é uma coisa que a gente não pode perder. A alegria é uma coisa que a gente tem que manter, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Davi diz isso depois que perdeu tudo, no Salmo 51, verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu poderia falar muita coisa sobre a alegria, mas o nosso tempo não permite. Por isso, deixa eu falar sobre uma segunda coisa que eu entendo, e que está aqui nesse texto, que não pode faltar na vida de quem serve a Deus, além da alegria, a oração. Estejam sempre alegres, mas não parem de orar. Alguém já definiu a oração como a respiração natural da vida cristã. Deixa eu repetir. A oração é a respiração natural da vida cristã. Ou seja, uma pessoa que para, literalmente, de respirar, essa pessoa morre. Parou de respirar, morreu. Bem, se a oração é a respiração natural da vida cristã, isto significa que parar de orar, que deixar de orar, significa também morrer espiritualmente. E eu entendo que essa definição está muito próxima do acerto, está muito próxima de ser uma definição incrivelmente correta. A oração é sim a respiração natural da vida cristã. A oração é o meio que Deus nos deu de comunicação direta com o trono. É na oração que nós falamos com Deus. É na oração que nós abrimos o nosso coração. É na oração que nós não só falamos com Deus, mas paramos e aguardamos Deus falar com a gente. Porque eu entendo também que uma outra forma de definir a oração é dizer que a oração é um diálogo. A oração não é um monólogo. Não é só eu falando, não é só eu abrindo o meu coração, não é só eu pedindo, mas a oração é assim, eu abrindo meu coração, é eu falando com meu Pai amado, e esperando, e aguardando, para ouvir o que Ele tem para me dizer. Além
de ser a respiração natural da vida cristã. Ou seja, ou ora ou morre espiritualmente. A oração também é um diálogo, é uma conversa, é um bate-papo. Eu falo com Deus e Ele fala comigo. A pergunta que eu faço a você agora: você tem conversado com Deus? Você tem aberto o seu coração? Você tem apresentado a Ele as suas necessidades? Mas depois que você abre o coração e apresenta as suas necessidades, você tem esperado para ouvir Deus falar a respeito disso que você está apresentando a Ele? Quando a gente fala com Deus, pode esperar. Se você não estiver muito apressado, e esse é o problema, nós estamos sempre muito apressados. A gente, quando ora, é uma oração às vezes mecânica. É quase que uma reza, uma coisa que a gente faz todos os dias e faz do mesmo jeito, usando as mesmas palavras. O mecanismo sempre é o mesmo. Mas se você tiver um tempinho, apresente a sua necessidade, diga onde é que está doendo, fale para Ele, conte para Ele o que é que você está passando e espere. Espere para ouvir Deus falar a respeito disso que você apresentou a Ele em oração. E sempre, há 3 respostas que Deus pode nos dar a respeito de alguma coisa que a gente fala com Ele. Sim. E quando é um sim, a gente, meu Deus, se maravilha, a gente fica entusiasmado. Ouvir um sim de Deus é extraordinário. Mas Deus também pode dizer um não. Pode dizer um não. Nem sempre a resposta de Deus, ela vai ser do jeito que a gente gostaria de recebê-la. Nem sempre. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, nós temos uma história muito conhecida, uma conversa, um bate-papo tremendo entre Paulo e Jesus, que é narrado por Paulo nesse texto, de 2 aos Coríntios, capítulo 12. Paulo começa dizendo, contando uma revelação extraordinária que ele teve. E por conta dessa revelação ele diz que lhe foi dado um espinho na carne. E ele começa a falar desse espinho na carne e diz a Jesus, conta a Jesus, fala com Jesus, que aquilo estava incomodando muito a ele, Paulo. Ele diz que esse espinho na carne seria uma espécie de mensageiro de Satanás, que por 3 vezes já tinha desafiado a ele, Paulo, porque é esse o significado de esbofeteado. Ele tinha sido desafiado 3 vezes. E ele pede a Jesus: Senhor, tira de mim esse espinho, remove de mim esse espinho, me liberta disso. Mas quando Jesus fala com Paulo, Jesus diz uma coisa que Paulo não estava querendo ouvir como resposta. Jesus diz a Paulo: Paulo, eu não vou remover esse espinho. Você vai continuar com ele. Ele vai permanecer na sua vida, porque a minha graça é suficiente em você. A minha graça te basta, Paulo. E entende, Paulo, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí logo em seguida, Paulo vai e fala: por isso, quando eu penso que eu estou fraco, então eu sou forte. Mas veja bem, Paulo não teve a sua resposta de oração
do jeito que ele queria receber. Mas era a resposta que Deus tinha para ele. Era o melhor para a vida dele. Era o que ele precisava. Então até o não de Deus é bom. É maravilhoso ouvir um sim. Glória a Deus. Mas também é muito bom. Porque até o não de Deus, com certeza, será o melhor para a minha vida. E há uma terceira resposta que Deus pode nos dar quando a gente ora. Além do sim, do não, Ele pode dizer, espera, espera. E alguém pode até dizer aí, me ouvindo, mas, pastor, já faz tempo que eu espero. Eu já estou que não aguento mais, que não suporto mais. Já esperei tanto. Mas veja bem, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, porque às vezes alguém está esperando, alguém está aguardando que alguma coisa de Deus aconteça, quando essa coisa que você está aguardando, que você está esperando, Deus não quer fazer. Lá em Tiago 4:3, a Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos errado. Pedis e não recebeis porque vocês pedem mal, pedem errado. Então, talvez o que você pediu e pensa que Deus vai fazer e por isso está esperando, seja uma coisa que você pediu errado. Talvez seja uma coisa que Deus não vai fazer. Não é que Ele não quer fazer, Ele não vai fazer. Mas se aquilo que você pediu é bom para você, é uma coisa justa, e quando acontecer, o nome de Jesus vai ser glorificado, pode ter certeza que por isso aí vale a pena esperar. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, e depois voarão como voam as águias. Então, é preciso que a gente traga de volta esse sentimento de paixão pela vida de oração, pelo ministério de oração, porque a oração nos mantém vivos, vivos espiritualmente, vivos e abundantes no Senhor, vivos e produtivos. A oração é esse diálogo, aonde a gente conversa com o nosso Pai, abre o nosso coração e espera para ouvir o que Ele tem a dizer a respeito daquilo. E com certeza que aquilo que Ele falar como resposta, é isso que vai acontecer. Então a alegria, a oração, são duas coisas indispensáveis. Mas há uma terceira aqui no texto. Além da alegria, da oração, a gratidão. O texto diz, em tudo dai graças. E é interessante a gente saber diferenciar. O texto não diz, a Bíblia não afirma, que devemos agradecer a Deus por tudo. Mas é em tudo. Não é pela situação, mas é na situação. Como assim? Às vezes, nós entendemos que temos que ser gratos a Deus por tudo. Pelas coisas boas, e aí é fácil agradecer, mas também agradecer pelas coisas ruins. Aí você vai agradecer quando estiver com saúde,
pela saúde que você está nutrindo, gozando, mas vai agradecer quando estiver doente, agradecer pela doença. E aí está errado. Nós não podemos agradecer a Deus pela doença. A doença não é de Deus. A enfermidade, e esse é só um exemplo, é uma coisa que foi gerada por causa do pecado. Então eu não posso agradecer a Deus pela doença, mas apesar de estar doente, apesar da situação da enfermidade que está no meu corpo, eu permaneço louvando, eu permaneço adorando, eu permaneço agradecendo, não pela doença. Estou doente, mas não estou agradecendo pela doença. Eu estou agradecendo porque eu sirvo a um Deus, que o nome dele é Jeová Rafá, o Deus que sara, e que basta uma palavra de comando dele a respeito daquela enfermidade e eu fico saudável de novo. Então não é por tudo, não é por tudo. Se você está enfrentando aí uma crise, um problema familiar, um divórcio, se você está enfrentando um problema financeiro, não agradeça a Deus pelo problema. Isso é errado, é um equívoco. Mas agradeça a Deus, apesar de estar passando essa situação adversa. Agradeça a Deus, apesar de estar enfrentando nesse problema terrível que está assolando a sua vida, o seu casamento, o seu lar. Apesar disso, agradeça. Porque você serve a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E basta um toque dele, basta uma palavra de comando dele a respeito desta situação difícil que você está enfrentando. E a situação é revertida. O que é aparentemente impossível se torna uma coisa plenamente possível. Aquilo que todo mundo está dizendo que é fracasso na sua vida, Deus pode transformar em uma coisa de sucesso. Então não perca a sua capacidade de louvar, de adorar, de agradecer, não pelo problema, não pelo mal, não pela dor, mas apesar disso. É isso que Paulo está dizendo, em tudo dai graças. E interessante que o contrário de gratidão na Bíblia é murmuração. Na Bíblia, ou se agradece, ou se murmura. Interessante que a murmuração é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Se você tem sido uma pessoa propensa a murmurar, a reclamar, a se maldizer, ore a Deus. E peça para Deus exorcizar da sua vida esse sentimento. Porque a murmuração está a um passo da rebelião. Porque murmurar significa não aceitar as coisas do jeito que Deus está fazendo. Murmurar é admitir que Deus não está no controle. E nós sabemos que apesar de tudo, Deus permanece no controle de todas as coisas. Então cuidado com a murmuração. Além do mais, a murmuração trabalha para retardar o cumprimento da promessa de Deus na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Quando Deus tirou o povo de Israel, lá do Egito, da escravidão, com braço forte, com mão estendida, Deus deu a eles uma promessa de conduzi-los, de levá-los a uma terra que manava leite e mel. E a essa terra ele deu um nome, a terra prometida, a terra da promessa. E Deus arrancou o povo do Egito
E o povo começou, entre o lugar onde eles estavam até essa terra, Canaã, terra da promessa, terra que manava leite e mel, havia um deserto. Entre eles e a promessa de Deus havia um deserto. E aquele deserto, eles levariam, normalmente, pela multidão de pessoas que estava atravessando o deserto até a terra, eles levariam mais ou menos uns 40 dias, 45 dias, para entrar na terra prometida, para que a promessa se cumprisse. Mas a Bíblia diz que logo quando eles começaram a caminhar pelo deserto, rumo à terra prometida, eles começaram a murmurar. Olha só o tipo de murmuração. Eles começaram a se lembrar das cebolas do Egito. Quem é que, tendo promessa de uma terra que mana leite e mel, vai se lembrar de cebola? E eles se lembraram e começaram a reclamar que lá no deserto eles não tinham cebola para temperar a comida deles. Passaram a pensar em cemitério. Ficaram com saudade do cemitério que havia lá no lugar da escravidão. Porque começaram a murmurar, pelo menos lá nós tínhamos aonde enterrar os nossos mortos. Eu entendo com isso que o murmurador é sempre uma pessoa de um extremo mau gosto. E a Bíblia diz que a murmuração deles, que a reclamação deles, gerou um mal-estar tão grande. E esse mal-estar foi gerado de uma forma tão grande que tocou o coração de Deus. E Deus, por conta disso, não permitiu que aquele povo, aquela primeira leva, aquela primeira geração, os que tinham a promessa, entrassem na terra. Todos eles precisaram morrer para que a outra geração pudesse entrar. Todos eles, menos Josué e Caleb. Todos eles tiveram que padecer, que morrer. Deus teve que passar uma peneira naquela geração de murmuradores para que eles pudessem entrar na terra prometida. Uma coisa que levaria 40 dias, ela se tornou uma coisa que só aconteceu em 40 anos. Olha só o acréscimo de tempo. De 40 dias para 40 anos. Por quê? Porque o povo murmurou. Tem um hino na harpa cristã, é o 302. Ele diz assim: em vez de murmurares, canta. Então, ao invés de ficar reclamando, se maldizendo, achando que só quem é abençoado é os outros, louva a Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Talvez as promessas de Deus na tua vida não estejam se cumprindo, estejam retardadas por conta de atitudes suas como essa. A atitude da murmuração. Não reclama. Deus está no controle. E aquilo que Ele disse que faria, Ele fará. Em vez de murmurares, canta. Em tudo dai graças. Alegria, oração, gratidão. E para a gente finalizar, há uma quarta coisa aqui que eu entendo não poder faltar. Essas três primeiras são indispensáveis: alegria, oração, gratidão. Mas essa aqui é tremendamente indispensável, profundamente indispensável. É a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós é uma coisa que não pode faltar.
quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, e eu costumo até dizer que a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que Paulo escreve aos desviados, porque a comunidade cristã dos Gálatas havia se desviado da mensagem que Paulo tinha pregado. E no capítulo 5, quando Paulo está falando sobre as obras da carne, ele está falando sobre as concupiscências da carne, e a palavra concupiscência significa apetite não controlado. Quando ele está falando dos apetites que nós não conseguimos controlar da nossa carne, ele recomenda: andai no Espírito. Andai no Espírito, porque só assim vocês vão conseguir vencer esse apetite exagerado do velho homem que habita em vocês. Nós precisamos, isso aqui é de fundamental importância, nós precisamos viver uma vida plena da presença do Espírito Santo. Quando Paulo escreve também a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 3, a partir do verso 14, ele está fazendo uma oração, né? A sua oração intercessória, ele começa dizendo: por causa disto me ponho de joelhos diante do Pai. Lá no verso 16, ele ora pedindo para que os crentes de Éfeso, eles sejam fortalecidos com poder no homem interior de cada um deles, através do Espírito Santo que habitava neles. É essa oração que Paulo faz por eles, que eles fossem fortalecidos com a força do poder do Espírito Santo que habitava neles. E o mesmo Espírito que habitava neles, lá na comunidade cristã de Éfeso, há cerca de 2000 anos atrás, é o mesmo Espírito que habita em mim e habita em você. E eu vou terminar essa pregação fazendo a mesma oração, pedindo a Deus a mesma coisa pela sua vida. Que você seja hoje, agora, nesse momento, fortalecido pelo poder, pela força do poder do Espírito Santo que habita na sua vida. Eu creio que você sabe, que você entende, que até sente que o Espírito Santo está em você. Mesmo porque Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, ele diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Essa aqui é a casa onde o Espírito Santo habita. A sua vida é a casa onde o Espírito Santo habita. Então eu sei que você entende isso, que você acredita nisso e até sente isso. O Espírito Santo habita em você. Mas talvez você não tenha, ultimamente, exercitado essa presença em você. Mas eu vou orar agora, para que Deus possa te tocar, te chamar a atenção, te despertar para esta necessidade. Você precisa andar no Espírito. Você precisa viver uma vida plena do Espírito Santo. Você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. E na força do poder do Espírito Santo, ser fortalecido, para andando com Ele, cheio dEle, com Ele se movendo na sua vida, você possa vencer os apetites incontroláveis que operam no nosso velho homem. Alegria, oração,
gratidão e presença do Espírito Santo. São 4 coisas que são indispensáveis para a vida de quem serve a Deus. Oremos agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, quando nós podemos, Pai, eu aqui e pessoas lá que estão recebendo esta palavra, nós podemos compartilhar esta palavra. Ó Senhor, que não seja apenas uma palavra que foi falada, mas que seja uma palavra que, além de falada, possa penetrar na mente e no coração daqueles que estão recebendo, estão ouvindo. Ó Senhor, que nós, eu que estou falando, eles que estão ouvindo, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática esta palavra que foi pregada, que foi falada, que foi anunciada agora. Ó Senhor, que haja alegria do Senhor em nossas vidas. Essa alegria que nos faz forte. Força que nós precisamos para vencer no dia mau, no dia da angústia. Ó Senhor, nos leva de volta, Senhor, a uma vida de contrição, de oração. Senhor, nos leva de volta aos joelhos, rosto no pó. Ó Senhor, porque quando o crente ora, até aquilo que todo mundo está dizendo que não tem jeito, tu toca e dá um jeito. Ó Senhor, que haja sempre gratidão. Repreende, Senhor, todo sentimento de murmuração. Ó Senhor da glória, coloca, Senhor, em nossos lábios um novo louvor, um novo cântico, que de forma entusiasmada, entendendo que tu está no controle de todas as coisas, nós possamos sempre ser gratos, gratos em tudo. Ó Senhor, enche-nos do poder do teu Espírito. Eu quero ser cheio, eu preciso ser cheio, eu tenho que ser cheio do teu Espírito Santo. Senhor, eu oro, Senhor, eu intercedo, eu até profetizo, Senhor, para a vida desta pessoa que está agora orando junto comigo. O mover do teu Espírito, o revestimento do teu Espírito, o santo e poderoso batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, o revestimento de poder, a capacitação que só o Espírito Santo sabe dar. Ó Senhor, eu ministro, eu profetizo para a vida de todos que estão recebendo agora esta palavra e estão comigo nesta oração. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, em o nome de Jesus Cristo. Amém.